Eu sou Alessandra Vidimontas, sou bióloga de formação e gestora social por opção. Sou uma mulher que se considera altruísta, autêntica e que foi descobrindo isso ao longo da caminhada. Desde pequena, eu sempre me envolvi em questões que eram questões humanitárias, mas eu não sabia o porquê que eu buscava me envolver com ações sociais e voluntariado. E eu me lembro de um dia, eu tinha em torno de 13, 14 anos, e eu estava sentada na casa da minha mãe, folheando a lista telefônica, buscando instituições que atendiam pessoas em vulnerabilidade. E eu lembro que ali eu comecei a descobrir que eu gostava de ajudar pessoas. Ao mesmo tempo que eu gostava de ajudar, eu não sabia como. Então eu estava buscando alternativas para começar alguma espécie de voluntariado. E aos poucos eu fui percebendo que de fato eu gostava disso. E foi um pouco difícil romper algumas barreiras que eu enfrento até hoje, confesso, que é sobre você se colocar no lugar de uma pessoa boazinha, que gosta de ajudar os outros. Mas com o tempo eu tive que aprender a me aceitar e saber que de fato eu queria ser essa pessoa. E fazer o bem ou praticar a bondade, por exemplo, não significava que eu era uma pessoa boba. E foi muito difícil superar essa barreira, porque eu me sentia muitas vezes muito boba. E as pessoas diziam isso pra mim: você é muito iludida, Ali, você acha que o mundo é cor-de-rosa, ele não é. E eu pensava, eu sei que ele não é, mas ainda assim eu quero fazer alguma coisa. E eu me dispus desde muito jovem, e isso eu não posso dizer que é um mérito meu, veio no pacote, sabe? E eu comecei a me envolver com várias causas e a perceber que, de fato, para eu me envolver, eu teria que me conhecer, me aceitar e depois disso começar a fazer alguma coisa. Então eu entendi que eu reconheço as minhas sombras, eu sei aquilo que não é bom em mim, mas eu também sei hoje aquilo que é luz. E se eu posso reconhecer a sombra, por que não reconhecer a luz que eu também carrego e que eu sei que pode, de alguma forma, trazer expectativa de vida, esperança para pessoas que hoje não estão enxergando essas possibilidades. Então eu me considero uma pessoa, ao mesmo tempo, altruísta, mas também muito realista, que escolheu investir no potencial humano, independente daquilo que eu vejo no dia a dia ao meu redor. Esperançar é um verbo que me acompanha há muito tempo, que significa justamente produzir esperança. E por mais que isso pareça um pouco utópico, eu vejo que no dia a dia é o que as pessoas precisam. Então, eu atuo no terceiro setor há mais de 15 anos, com organizações não governamentais que nasceram a partir de dores. A maioria das iniciativas que eu conheço nasceram para resolver uma questão social. E a partir dessa dor, eles produziram muita solução. Então, durante esse tempo todo que eu atuo nessa área, eu conheci inúmeras iniciativas que fazem trabalhos muito bonitos e relevantes socialmente, que estão, de fato, atendendo as pessoas que estão lá na ponta, em sofrimento, e que muitas vezes não conseguem encontrar um caminho para sair dali. Então, por eu estar mergulhada nesse contexto, eu tenho visto que tem muito mais pessoas fazendo bem, praticando bem, trazendo resposta, do que maldade de fato. A maldade é o que mais aparece, está no jornal, está estampado nas revistas, mas tem muita gente no dia a dia, pessoas que eu conheço, colegas de profissão, que estão fazendo a diferença. Só que isso normalmente não vem para a mídia, não tem tanta repercussão, mas eu sei e eu tenho escolhido levantar essa bandeira por fazer parte dela também. Eu sei que o trabalho que eu faço hoje dentro da área social também é relevante e por isso que a gente tem aprendido a falar sobre isso sem falsa modéstia, sem medo de parecer que a gente está dizendo que nós somos as melhores pessoas do mundo, não, mas a gente está compartilhando respostas para quem sabe outras pessoas se inspirem e queiram fazer parte dessa resposta também. Hoje eu atuo como gestora social de uma organização que atua na redução da violência contra a mulher. Faço a coordenação de casas protetivas que acolhem mulheres junto com seus filhos em situação de vulnerabilidade social, de risco de vida. E nessa instituição que eu coordeno, nós temos equipes técnicas que entregam um trabalho que é de fato profissional e que promove principalmente acolhimento, proteção, segurança e caminhos para a geração de renda e empregabilidade para que essas mulheres que viveram ciclos de violência doméstica consigam romper e ressignificar as suas histórias, as suas dores.
dentro do papel que eu realizo, eu tenho sempre como premissa assim, o respeito a elas, porque não é porque são pessoas em vulnerabilidade que elas estão em um patamar menos elevado do que o meu. Muito pelo contrário, qualquer mulher que passou por uma situação de violência ou abuso sabe que precisou de ajuda, porque é muito difícil sair sozinho, né, desse ciclo todo. Então, quando nós acolhemos uma mulher que está em vulnerabilidade ou que faz parte de uma classe social menos favorecida, isso não me coloca em um lugar, em uma posição mais elevada do que ela, muito pelo contrário. Porque tanto eu quanto outras mulheres que eu conheço poderiam ter sido mulheres acolhidas na instituição que eu represento hoje. Dentro da vivência que eu tive com violência, com relacionamentos abusivos, se eu fosse mãe, por exemplo, talvez eu tivesse sido acolhida pela mesma instituição que eu coordeno hoje. Então, entre eu e elas não há diferença. E esse tratamento igualitário de respeito para com as mulheres que nós atendemos é uma marca que eu carrego e tento ensinar também para a minha equipe, para que a gente seja de fato humano, respeitoso com qualquer pessoa que chegar aos nossos cuidados para a gente contribuir com o desenvolvimento dela. Alguns desafios me moldaram nessa trajetória toda e eu acho que o principal foi que em um determinado momento eu tive que aprender a ajudar da forma correta. Por quê? Como eu tinha sempre esse coração doador, protetivo, e isso em alguns momentos me atrapalhou, porque eu era muito coração. E às vezes eu tentava ajudar pessoas que nem tinham pedido minha ajuda, nem queriam minha ajuda. E eu ouvi isso de uma grande amiga que estava numa condição muito difícil, mas ela disse: "Ah, eu não quero a tua ajuda." E doeu muito ouvir isso, porque eu sabia que ela precisava, ela não estava bem. Mas naquele dia eu tomei um choque e disse: "Pera, então talvez não seja esse o caminho." E num outro momento, enquanto eu estava tentando romper a relação abusiva que eu vivia, uma outra amiga também me disse: "Ali, quando a pessoa está quase caindo em si, quando ela está quase aprendendo a lição, você vai lá e tenta salvá-la. Só que às vezes você acha que está ajudando e não está atrapalhando." E eu lembro que ela disse: "Você tenta fazer o papel de Deus, esse não é seu papel." Quando, e até usou uma passagem bíblica que eu gosto muito, do filho pródigo, quando ele estava quase caindo em si, ele estava lá no meio da lama, comendo uma comida que não era, uma comida humana, ele estava prestes a cair em si. E o pai poderia ter ido ao encontro dele e não foi. Deixou ele cair em si, deixou ele chegar no fundo do poço, porque ele precisava daquilo para acordar, para despertar. E quando as pessoas estão quase chegando nesse momento, porque você não quer vê-la sofrer, você vai lá e tenta salvar, você está atrapalhando quando você acha que está ajudando. E aí isso foi muito difícil de ouvir, porque no meu julgamento as pessoas precisavam de mim, precisavam de ajuda e eu queria salvá-las. E salvá-las do quê? De quem? Então eu fui entendendo que nem sempre eu deveria seguir cegamente o meu coração, deveria observar sem julgar, perceber a real necessidade daquela pessoa e só me colocar à disposição e dizer: se você precisar, eu tô aqui. Se você quiser conversar, eu tô aqui. Se você precisar de ajuda, eu sei te ajudar, mas eu vou esperar você decidir por isso. Isso eu levo para a minha vida, faz muitos anos que eu aprendi essa lição e até hoje com as mulheres eu digo: se você precisar, eu tô aqui. Existe um caminho que você pode escolher, precisa escolher. E se você não tiver condições de escolher, eu tô aqui para te ajudar a escolher. Mas escolher por ela, fazer por ela, não mais, porque isso não ajuda, muitas vezes isso atrapalha a pessoa. E também pode, esbarrar ali numa questão de ego, de você sentir que você é importante, que você faz a diferença. A gente tem que cuidar com isso também. Então eu fui amadurecendo, aos poucos entendendo que não era muito sobre mim e eu tinha que prestar mais atenção nas pessoas antes de sair fazendo e resolvendo o que eu achava que precisava ser resolvido. Quando eu penso em movimento, eu penso primeiro em um movimento mais lento, que é primeiro para dentro. Por quê? Porque nos dias atuais é muito fácil você se envolver em muitas coisas e se tornar um ativista, sem entender um propósito daquele movimento. Então, para eu me movimentar, eu preciso ter consciência do porquê eu quero fazer aquele movimento. Por que eu vou me envolver ou não com uma causa? Por que eu vou mudar de emprego ou não vou mudar de emprego? Por que eu vou mudar de cidade? Por que eu vou participar de um grupo de mulheres? Por quê?
Se eu não paro para pensar por quê, eu só vou no piloto automático. E daqui a pouco isso perde o sentido, porque não fazia sentido. Aí eu me desmotivo, fico buscando motivação nos outros, fico querendo elogios. Então não, por que eu vou fazer esse movimento? Primeiro para dentro, sabe? Depois para fora. E a partir daí, com consciência, eu me movimento no ritmo certo também. Por quê? Porque eu acredito também na questão da presencialidade. Não adianta eu me envolver em 50 coisas ao mesmo tempo. Eu não vou fazer tudo bem feito. Eu vou fazer um pouquinho de cada. Minha agenda vai estar lotada, eu vou ter um monte de conteúdo na internet, né, mostrando o que eu fiz. Mas, de verdade, o quão presente eu estava naqueles movimentos que eu fiz. Então, eu acredito nisso. Primeiro, você faz o movimento para dentro, se conhece, entende por quê, o propósito daquilo. Depois você começa. E sem se comparar com o que está todo mundo fazendo, você olha para aquilo que você foi chamada para fazer. E eu lembro, dando um exemplo pessoal, eu comecei a correr porque eu queria aprender a correr. E eu vi outras pessoas correndo, falei, deixa eu tentar também. E eu nunca gostei, mas eu fui tentar. E eu lembro que eu descobri que meu ritmo ele era constante e lento. Correndo na praia um dia, bem devagarinho, eu peguei um ritmo e fui, como se fosse uma marcha. E fui correndo e eu pensei, já estou há 20 minutos aqui, achei que eu não conseguiria correr. E aí eu falei, mas eu estou tão devagar. E era uma crítica, eu estou tão devagar. E eu pensei, não, lenta e constante. Essa sou eu. E foi como se caísse uma ficha para mim. Esse é meu ritmo. Eu vou devagar, mas eu sou constante. Então, eu não sou aquela que chega primeiro, não sou aquela que se destaca já diante de todos. Eu vou devagarinho, conquistando as minhas coisas. Quando eu vi, eu tô lá. E aí isso me faz não parar no meio do caminho. E essa jornada de justiça social, de apoio às pessoas, precisa de muita resiliência. E não é sobre chegar antes, é sobre você continuar, ser constante, não desanimar, se realinhar, se realimentar durante a trajetória para que você consiga ir mais longe de fato. Se eu corresse mais rápido, provavelmente eu já teria parado. Então, estar em movimento para mim é muito com base em autoconhecimento e em percepção do outro, do ambiente, para você de fato cumprir um movimento que tenha propósito. Eu desejo que você seja livre. Livre. Emocionei, pera. Verdade. Liberdade é um princípio na minha vida. Eu desejo que você seja livre. E para contextualizar o que eu estou dizendo, eu quero contar uma história do dia que eu fui visitar o presídio feminino aqui em Curitiba. E quando eu cheguei lá e vi aquelas mulheres presas, tendo horário para entrar e sair das celas, não podendo escolher o que iriam comer, vestir, o horário que iriam dormir, aquilo afligiu muito meu coração, porque eu pensei como a liberdade é importante para mim. Como saber que eu quero ser alguém e eu posso ser esse alguém. E existem muitas mulheres aqui fora que não são livres, que estão presas em si mesmas, na sua velha maneira de pensar, nas suas crenças que são enraizadas, que não se questionam mais, não perguntam mais, aceitam as coisas como estão, a vida como é, aceitam as relações que são abusivas, doentias, aceitam ser assim também, não param para pensar que às vezes elas também não são pessoas saudáveis, não estão livres de verdade, porque não se conhecem, não buscaram se conhecer. Então eu desejo que você seja livre, livre para descobrir o seu senso de propósito, do porquê você está aqui, do que você foi chamada para fazer, quem você pode servir, quem está precisando de você, que está perto de você ou longe, livre da mesmice, livre daquela rotina enfadonha que você não aguenta mais. Eu desejo que você seja livre para viver aquilo que você foi chamada para viver e seja, assim, um instrumento de bênção, de apoio, de ajuda para si mesma e para os outros que estão ao seu redor, especialmente as mulheres que estão ao seu redor. E tem uma frase que eu gosto que fala assim: seja você a mulher que você queria ter ao seu lado quando você era uma menina. Eu tive muitas mulheres assim, que viram meu potencial, que me ajudaram a me descobrir
E a partir disso, me amar e assim poder transbordar na vida de outras mulheres e ser de fato livre. E é assim que eu me sinto hoje. Desejo que você se sinta também.